quando na verdade seria 120 mil. Posso retificar? Posso. Né? Eu tenho um prazo de 5 anos para retificar uma declaração. Certo aí? Aí você vai lá, né, e diz, espera aí, foi no ano de 2012. Aí você vai lá e baixa o sistema de 2012 e retifica e acaba de cometer um erro. Por quê? Porque se o fato ocorreu em 2012, você tem que baixar o sistema de 2013 para poder retificar. Porque o sistema está por exercício financeiro. Então, os sistemas aqui estão, né, por exercício financeiro. Deu para entender aí? Tá bom. Agora, veja só. Outra coisa importante. Se a empresa... Olha só, qual é a obrigação principal da empresa aqui? No caso do salário do empregado. Reter e recolher o imposto, não é isso? E quais duas obrigações acessórias que a empresa tem para isso? Preparar a DIF, declaração de imposto de renda, na fonte, relacionando todas as pessoas físicas das quais ela reteve e recolheu o imposto, informando todos os dados da pessoa, salário, mês a mês e o total, imposto retido na fonte, mês a mês e o total, a quem? A Receita Federal do Brasil. Então essa é uma das obrigações acessórias, concorda? Outra obrigação acessória que a empresa tem, qual é? Apresentar o informe de rendimento, para que a pessoa declare. Certo aí? Pronto, isso aí é a obrigação da empresa. Assim como é a obrigação de um banco. O banco, se você aplicou junto ao banco, teve renda e teve retenção na fonte, não é isso? O banco tem que te apresentar o comprovante de renda para você declarar. Assim como o banco tem que informar para você o seu saldo em 31 de dezembro, saldo da sua conta corrente, sua conta poupança, sua conta aplicação, tudo isso vai ser útil para você declarar. Certo? Mas isso é obrigação do banco perante o fisco. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque daqui a pouco, né, você é chamado pela Receita Federal dizendo, que isso, você teve renda e não declarou e não pagou imposto? O que houve? Aí você vai dizer, não, é porque, né, fiquei esperando e a empresa não me apresentou o informe de rendimento. Ela está errada. O banco não me apresentou o informe de rendimento das minhas aplicações. Ela está errada. Bom, tá? Quem está errado é você. Por quê? Porque quem vai dizer que a empresa está errada ou o banco está errado não é você. É a Receita Federal do Brasil. Certo? A sua obrigação é declarar o imposto de renda. Certo aí? Que obrigação? De apresentar a sua renda. Falei, peraí, mas eles não me informaram. A empresa não me entregou o comprovante, o informe de rendimento. Não tem problema. Para o fisco, tá? Para que você declare o imposto de renda, você não necessariamente depende do informe de rendimento. Você tem outros meios de saber a sua renda e declarar. Você tem o seu contra-cheque e demais elementos, como contrato de trabalho. Tudo isso é motivo para você, sim, calcular e apresentar a sua renda. Tá ok? Então, isso é um alerta para que você não fique aguardando o informe de rendimento da empresa, não. Você pode declarar, pode e deve declarar, mesmo não tendo recebido o informe de rendimento. É assim a lei. Tá ok? Muito bem. Então, veja só, você tem a obrigação principal, que é pagar imposto se tiver saldo de imposto a pagar. E você tem a obrigação acessória, que é declarar o imposto. E para preparar a declaração do imposto de renda, não fique pondo culpa nos outros. Você teve renda, você teve aplicação em origem, você vai ter que encontrar um meio de, né, informar isso. Está claro aí? Muito bem. E outro detalhe importante, ó. Esse imposto que é descontado mês a mês do salário do Zezinho e dos empregados em geral, são apenas antecipações. Como assim? Só para finalizar esse raciocínio aqui, ó. Veja. Está lembrado desse exemplo? Que o Zezinho, né, tem um ano calendário e o exercício financeiro. Ele prepara a sua declaração do imposto de renda, onde aplicações têm que ser iguais à origem, ou aplicações podem ser até menor que as
origens, né? Por quê? Porque tem certas aplicações que ele não declara. Por exemplo, um refrigerante que o Zezinho tomou, ele declarou? Não. Tem que declarar necessariamente? Não. Mas é né? Ele usou da sua renda, concorda? Então, certamente, a aplicação geralmente vai dar menos do que a origem. Mas fecha. O que não pode é a aplicação dar mais do que a origem, porque aí você está com o quê? Sonegação tributária de uma origem. Certo aí? Tá bom. Agora, detalhe importante, ó. A declaração não é só aplicação e origem. A declaração tem um terceiro elemento que é cálculo do imposto de renda no chamado modelo completo e modelo simplificado, que teremos a oportunidade de treinar ainda nessa aula. Tá ok? Aqui, ele vai apresentar o cálculo definitivo. Tá ok? Definitivo. Ele vai dizer o seguinte, ó, renda tributável, tá? Foi salários que ele teve de 60 mil. E vai ser aplicada a alíquota, certo? Alíquota de X%. Aí vai encontrar aqui o valor do imposto de renda da pessoa física total do ano. Vamos supor que este imposto aqui dê, né, 5.300. Esse é o imposto que o Zezinho deve à Receita Federal no ano. Só que ao longo do ano, cada mês, do salário dele vai ver descontado o imposto. Isso aqui eu disse que é um o quê? Antecipação. Então ele fez antecipações mensais num total de 6 mil. Então, neste caso, vamos descontar, ó, imposto de renda retido na fonte, que são antecipações que ele fez. 6 mil. Nesse caso aqui, ele vai ter imposto de renda da pessoa física a pagar ou a restituir? A restituir, porque ele antecipou a mais, ó, imposto de renda retido na fonte a restituir. De quanto? R$700. Certo aí? Bom, então, veja, esse é o contexto, tá? Recapitulando aqui, ó. O Zezinho, como qualquer outra pessoa física, deve enxergar assim, 2015, né? Nós estamos em 2016, 2015, o ano em que ele trabalhou, o ano em que ele comprou, o ano em que ele gastou, o ano em que aconteceu tudo na vida dele, é ano calendário ou exercício fiscal. 2016, o ano que ele vai declarar imposto de renda é chamado de exercício financeiro. Financeiro por quê? Porque é o momento que o contribuinte presta conta com o fisco do ponto de vista financeiro. Se ele ainda tem imposto a pagar ou se ele ainda tem, se ele tem direito de, né, devolução ou restituição. Certo? Muito bem. E aí, então, veja que do salário dele, o que vem descontado são antecipações de imposto. Porque aquele salário será oferecido à tributação em definitivo lá quando da declaração. Certo aí? Muito bem. E que, paralelamente a isso, ele tem que estar provando suas aplicações e origens, onde jamais a aplicação pode ser maior que a origem, porque será mais um motivo para cair na malha fina, e, nesse caso, vai cair na malha fina e vai receber as sanções, porque vai caracterizar sua negação tributária. Tá ok? Muito bem. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, por favor, pode falar. Todos entenderam, compreenderam? Tranquilo? Beleza, então. Tá. Esses detalhes aí, né? Olha só, claro que eu vou só fazer uma rápida, né, colocação para você, mas ao longo do curso será respondido, tá? A pergunta da colega é o seguinte: mas se a pessoa for casada, né? Em primeiro lugar, certo? Lembre-se que casamento é um sofrimento opcional, né? E somente casam pessoas que acreditam que existe vida após o casamento. E se essa vida após o casamento existe, então a Receita Federal também acredita que, né, aquele casal tem vida, certo? E se aquele casal tem vida, tem duas formas do casal declarar. Qual é?
pode fazer declaração em separado, onde cada um declara o seu, certo aí? Ou então pode fazer declaração em conjunto. A declaração vai ser em nome de um CPF e o cônjuge entra como dependente e tem que juntar tudo. Juntar o quê? Sua renda, tá certo? Cônjuge entra como dependente e também os filhos como dependente. Agora, se fizer em separado, cada um declara sua renda, certo? E o patrimônio deve ser declarado também, né, de forma dividida. No que tange a dependente, o dependente que for para uma declaração não pode ir para outra. Certo aí? Bom, tá? Isso a gente comenta com mais detalhe ao longo do curso. Exatamente. Tá? Patrimônio que foi para uma declaração não pode ir para outra. Tá? Duplicidade jamais. Certinho? Muito bem. Então, aqui você já teve uma noção, né, sistêmica do que é o imposto de renda. Agora, pessoal, vou entrar numa fase onde quero que você aprenda como foi descontado aquele imposto na fonte do Zezinho ou das pessoas. Certo aí? Aí você vai perceber que quanto à forma do imposto que incide ao longo do ano, calendário, tem duas formas, retenção e carnê-leão. Eu acho que é fundamental que uma pessoa entenda que, né, o que é retenção e o que é carnê-leão. E o que é que está sujeito a retenção e o que é que está sujeito a carnê-leão. Tá ok? Por que é importante isso? Nós, contabilistas, sabemos que quando chega essa época da declaração do imposto de renda, né, uma alegria para os contadores é que vai ter uma renda extra, não é isso? Para poder declarar e cobrar dos seus clientes. Mas a tristeza é que ele só vai receber abacaxis. Né? Por que abacaxis? Porque o contribuinte para qual ele vai prestar o serviço de declaração do imposto de renda, ele é tão mal esclarecido que ele deixa acontecer tudo achando que o contabilista, o contador vai fazer milagre na declaração dele. Certo? E o contabilista não deve nem pode fazer milagre, porque querer fazer milagre é burlar a lei. O que ele vai ter que fazer é a aplicação da norma correta, e se o seu cliente errou, ele vai ter que pagar por isso mesmo. Certo? E que ele seja orientado por meio da consultoria, para a partir daí comece a andar corretinho. E para que você tenha condição de orientar o seu cliente, você tem que entender o que é retenção e o que é carnê-leão. Porque de repente o seu cliente, ou então você, está tendo uma certa renda e não está pagando um imposto sobre essa renda. E entenda que a lei não espera quem dorme. Não é isso? Então, por exemplo, você vendeu um imóvel. Né, ao longo do curso será explicado isso. Mas né, quando você vende um imóvel, tem que apurar ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o valor da venda menos o custo. Certo aí? E há ganho de capital tributável e há ganho de capital isento. E o ganho de capital tributável, qual é o prazo para pagar o tributo? Mês seguinte ao da venda. Certo aí? Então tem tanta gente que vende o carro, vende o apartamento, vende o terreno, vende o lote e né, não calculou esse imposto e não pagou. Certo? Porque quem compra o carro, ele já quer andar no carrão. Ele, né, nem lembra que o fisco existe. Né? Quem compra o carro, a casa já quer logo curtir a casa, mas nem lembra que o fisco existe. E nós que entendemos de imposto de renda, nós sabemos que antes de qualquer comemoração de ter feito um investimento dessa natureza, é lembrar que o fisco está acordado, tem um prazo para prestar conta com ele. Então, sempre que você vai comprar ou vai vender, no seu cálculo tem que entrar imposto de renda. Certo aí? Então, esse é o propósito desse curso. Então, já vamos entrar na parte de retenção e carnê-leão que você tem aí no seu material, tá? Seguindo, então, durante um ano calendário, né, a renda que a pessoa ofere ou é renda isenta ou é renda tributável. Se a renda for tributável, tem que verificar como deve ser apurado esse imposto. Aí tem a tributação na forma de retenção ou carnê-leão. Então vamos lá. Item 4. Formas de apuração mensal do imposto de renda da pessoa física. Está aqui. Retenção. Duas informações importantes. Nota 1. Fonte pagadora da renda da pessoa física deverá ser sempre uma pessoa jurídica. Tá ok? Repito, guarde bem isso. Fonte pagadora da renda da pessoa física
na forma da lei, obrigatoriamente tem que ser uma pessoa jurídica. Quer dizer, então, que se a pessoa física recebe renda de uma pessoa jurídica, aquela que está pagando lá é denominada fonte pagadora. Se a pessoa física recebe uma renda de outra pessoa física, não está recebendo renda de uma fonte pagadora reconhecida por lei. Tá, ok? Por que eu estou explicando isso? Porque quando existe fonte pagadora, tem que haver retenção. E aí, então, veja, e a retenção deve obrigatoriamente ocorrer no momento de quê? Pagamento ou crédito. Que significa, veremos já já aqui. Vamos para o primeiro exemplo de retenção. Ó. Aqui está o fisco, o governo, doido para receber o imposto. Aqui está a empresa que contratou o empregado. Certo aí? A empresa prepara aqui o folha de salário. Mas antes, porém, entenda, aqui está o fisco e quem é o contribuinte do imposto sobre a renda de salário? É a empresa ou é o empregado? É o empregado. O empregado é que vai ter que declarar essa renda lá até 30 de abril do ano seguinte, concorda? Então o empregado é o contribuinte do imposto. Agora imagine, a empresa poderia estar pagando o salário do empregado aqui direto, ó, digamos, né? Vou colocar os mesmos valores que coloquei no material para você não ter que anotar. Tá? Então vamos supor que a empresa contratou o empregado por R$3.000. Certo? E aí, veja, raciocine comigo. Ó. O empregado está tendo uma renda? Tá. Né? Salário é uma renda tributável? É. Uma coisa seria a empresa pagar ao empregado 3.000 e ele, empregado, calcular o seu imposto junto ao banco e recolher junto ao banco. Certo aí? E se ele não recolher? É fácil o fisco sair atrás de cada trabalhador? Ou mais fácil seria o fisco fiscalizar quem está pagando ao empregado? É mais fácil o fisco fiscalizar quem está pagando. E veja só, se quem está pagando aqui é uma pessoa jurídica, ela é caracterizada fonte pagadora da renda da pessoa física. Certo aí? Nesse caso, tem o seguinte, ó, contribuinte é o empregado, mas a empresa tem relação direta com a renda do contribuinte e a forma mais inteligente, então, é o fisco, por meio de lei, pegar aqui no colarinho da empresa e dizer, olha, você não é contribuinte, mas agora você tem a responsabilidade de descontar e recolher esse imposto. Então, nesse caso, a empresa entra como contribuinte responsável, que é exatamente o contribuinte intermediário. Então, nesse caso, a partir desse momento, a pessoa jurídica, que é a fonte pagadora, também passa a ser um contribuinte, só que ele é denominado simplesmente de responsável, ou seja, intermediário. Onde é mais inteligente, então, que o fisco nomeie a empresa como contribuinte responsável para que desconte daquele contribuinte, que é o empregado, o imposto e recolha. Assim, né? Tá aqui, ó. A empresa deve descontar imposto de renda retido na fonte, imposto de renda de R$95. Então a empresa, né, ao pagar o salário do empregado de 3.000, deve descontar esse imposto, que é fazer o quê? A retenção. E o quê? Recolher ao fisco mensalmente. Então o empregado não vai ter nem por onde correr para sonegar imposto aqui, porque do salário dele já vem descontado pela fonte pagadora. Certo aí? Essa é a forma inteligente do fisco não permitir a sonegação ou evasão tributária. E aí o empregado já recebe o salário líquido de R$2.905. Certo? Então todo mês vem descontado do empregado esse salário, não vem?
Aí fecha aquele raciocínio nosso que fizemos anteriormente. Qual é? Se esse empregado trabalhou 12 meses, durante 12 meses a empresa descontou e recolheu o imposto. A empresa, como um contribuinte responsável, né, teve a obrigação principal de descontar e recolher todo mês. Quando chega o final do ano, ela não tem que preparar o quê? Ela tem que preparar a DIF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, elencando na DIF não somente esse empregado, mas todas as pessoas físicas da qual ela descontou o imposto e informar o fisco. Certo? Aí dedurar essas pessoas todas, por assim dizer. E ao mesmo tempo, ela tem mais uma obrigação acessória, que é para preparar o comprovante de renda, que é um consolidado de toda a renda do ano, mês a mês, mais o total, e todo o imposto que foi retido, mês a mês, mais o total, e entregar ao empregado para que esse contribuinte declare. E cabe a esse contribuinte, na hora de declarar, entender que a renda que ele teve tributável é salários dos 12 meses, que está no comprovante de renda, ou se não recebeu o comprovante de renda, ele soma o contra-cheque e tem que declarar. E considerar que esse imposto que foi retido é só antecipação. Certo aí? E calcular o imposto e verificar se tem imposto a restituir ou a pagar a diferença. Certo? Tá bom, mas voltando ao assunto, veja, estamos falando de retenção. Retenção deve acontecer sempre que existir uma fonte pagadora. Certo aí? E que a fonte pagadora é sempre uma pessoa jurídica. Então, a pessoa física aqui está recebendo renda de uma pessoa jurídica. Certo aí? Então, qual seria a inteligência do fisco? É cobrar que aquela pessoa física receba o salário bruto e calcule e recolha? Ou é mais inteligente que o fisco nomeie o intermediário para reter e recolher? Nomeie o intermediário, ele é pessoa jurídica, tem CNPJ, então que ele retenha e recolha. Certo aí? Muito bem, com isto, evita a evasão tributária. Certo? Tá bom. Mais um exemplo, ó. O João é uma pessoa física, ele tem um imóvel. Ele alugou esse imóvel à CA, que é uma pessoa jurídica. Vamos supor que o aluguel aí seja de R$5.000. Eu te pergunto, vai ter retenção na fonte aqui ou não? Sim ou não? Vai. Porque, ó, quando existe fonte pagadora, que é uma pessoa jurídica pagando renda da pessoa física, aquela fonte pagadora obrigatoriamente tem que reter e recolher. A pessoa física é o João. Ele está alugando o seu imóvel à pessoa jurídica. Então, quem está tendo a renda como contribuinte é o João. Mas aquela pessoa jurídica está entre o João e o fisco, não está? Então, ela é contribuinte responsável. Ela tem a obrigação de reter e recolher o imposto. Então, no recibo aqui, olha, ela vai calcular o imposto de renda que ela vai reter na fonte. Quem é que está retendo? A fonte pagadora. Existe uma fonte pagadora. Daí, imposto de renda retido na fonte. Certo aí? Muito bem. Então, aqui já está calculado o valor de 505. E vai pagar ao João apenas o líquido de quanto? 495. Certo aí? E deve recolher esse imposto ao